A paz do Senhor, irmãos. Eu venho através desse vídeo compartilhar com os irmãos algo da parte do Senhor, que o Senhor tem me revelado há um tempo atrás, mas eu acredito que o tempo de compartilhar é agora. Mas antes de falar o que o Senhor me mostrou, eu quero deixar para a meditação dos irmãos em Amós 3:7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então o Senhor não faz nada na terra sem antes revelar a alguém. E o Senhor me revelou algo que eu gostaria de compartilhar com vocês através desse vídeo. Certa noite eu estava dormindo e o Senhor me deu um sonho onde eu saía de um lugar que eu tinha acabado de assinar a renovação do meu contrato. E ao sair dessa sala, da assinatura do contrato, eu saí desse prédio, levantava, quem mora em Vitória sabe que nós temos a Terceira Ponte, um dos cartões postais, de Vitória. E ao lado da Terceira Ponte tem o Convento da Penha, que fica sobre uma pedra. E ao lado tem outro também, o Morro do Moreno, que também é um monte de pedras. E ao lado da Terceira Ponte se levantava um gigante muito grande, um monstro muito grande de pedras. Algumas pedras caíam e começavam a destruir aquela ponte. E eu saía correndo para me proteger. E aí o Senhor falava comigo quando eu corria daquele monstro de pedra. O Senhor falava comigo em Lucas 19:40, que diz assim: eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Mas o Senhor falava comigo, se eu me calasse, as pedras iriam clamar. Se a igreja se calasse, as pedras iriam clamar. E se levantava aquele monstro de pedra, onde eu entendia que a igreja está calada, o povo de Deus está calado. Deus tem movido uma geração, mas eles têm se acovardado. Estão vivendo outro tipo de evangelho que não é o que Deus quer que nós venhamos viver. Então aquele monstro se levantava, as pedras caíam, eu saía correndo, corria no meio dos coqueiros, atrás para me defender, atrás de alguma coisa que eu pudesse me abrigar para que aquelas pedras não caíssem sobre mim. E aí, durante aquela corrida minha, o Senhor falava assim comigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O versículo que está em Salmos 46:10. Foi uma palavra que naquele momento acalmou meu coração no sonho. E aí eu chegava na casa da minha mãe, tinha uma fila de pessoas ali sentadas do lado de fora, e eu falava com minha mãe: mãe, vamos servir café para esse pessoal? Aí minha mãe falava assim: eu só tenho uma garrafa, e como que eu vou servir café para esse pessoal? Mas no meu coração eu fiquei sentida, porque eu queria, mesmo que fosse fazer aos poucos, eu queria servir alguma coisa para aquelas pessoas que estavam esperando algo. Algo que quando eu chegava no portão, eu via como se filas de carro parados, como se fosse um congestionamento, mas os carros estavam desligados porque havia uma escuridão. O céu estava de bronze, o céu havia se fechado, o tempo estava escuro, não tinha energia, a energia havia acabado e formava aquela fila quilométrica de carros. E aí eles estavam aguardando a liberação para poder sair. E quando eu olhava para o céu, que eu via o céu todo escuro, e eu via como se no céu passasse aqueles aviões a jatos, não tem? Do exército. E eu falava com a minha mãe: olha, mãe, o exército lá no céu. E aí eu despertei, mas eu pude entender que o Senhor está nos convocando. Que mesmo que nós façamos pequenas coisas, para o Senhor é coisa grande. E que virá uma escuridão sim sobre a terra.
e virá um tempo difícil sobre a terra. E eu acredito ainda na virada deste ano para o ano de 2021. Não será um ano fácil, porque o Senhor já tem alertado os seus profetas. Então, irmãos, eu peço a vocês, né, a cada dia é o que o Senhor tem me orientado, a estreitar o relacionamento com Ele. O Senhor só revela segredos para quem busca intimidade com Ele. Não tem como o Senhor revelar segredos com quem faz na hora que quer e do jeito que quer. A cada vez que você obedece o Senhor vai liberando uma porção sobre a sua vida. É isso que eu tenho vivido e que eu tenho experimentado. Mesmo muitas das vezes tendo resistência, eu percebi que a melhor maneira é obedecer. A gente precisa obedecer à voz do Senhor, porque o Senhor não é brincadeira. E a Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E como eles vão ouvir se nós não falarmos? Estamos presos a quatro paredes, estamos limitados, amarrados às nossas próprias convicções, sendo que a única coisa que o Senhor disse para nós: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Despertemos, irmãos, despertemos a uma intimidade maior com Deus, porque senão nós não vamos ver o Senhor. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E quantas vezes o Senhor tem nos convocado para nós irmos para o nosso secreto, registrar, e nós não temos feito isso. Eu quero compartilhar com vocês, não para me exaltar, mas para engrandecer o Senhor, porque o Senhor mandou que eu fosse para o quarto e anotasse, porque Ele me dava as coisas pela madrugada e eu procrastinava. Falava assim, quando eu acordar eu anoto, mas quando eu acordava eu não lembrava mais. Aí eu comecei a obedecer à voz do Senhor, porque oportunidade, ela é inédita, ela não volta mais e nem ela vai se adiantar. Ela acontece naquele exato momento que o Senhor revela para você algo inédito. Então é necessário nós termos um caderninho de anotações para nós anotarmos todos os direcionamentos da parte do Senhor. E as coisas de Deus é loucura para os homens. E a Bíblia diz que só discernem as coisas espirituais aqueles que são espirituais. Então, irmãos, vamos nos consagrar, vamos nos unir e vamos pregar o evangelho a toda criatura. Deus abençoe vocês.